pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar o curso de Estrutura da Matéria e a ideia é que nessa parte introdutória a gente fale um pouco sobre a natureza elétrica da matéria, né? Então, nesse curso de Estrutura da Matéria, a gente vai estudando desde o comportamento das partículas, né, toda a formação, a criação da mecânica quântica, até chegar realmente no que a gente já conhece, né, como aquela química ou física bem formada ali no século XX, né, e onde a gente vai estudar ligação química, né, e avançar sobre o ponto de vista físico-químico da ligação química, né, que é um aspecto que vocês ainda não tiveram no curso, né, e depois ver a parte espectroscópica, ou seja, aquela parte que depende, né, que trata, né, sobre a caracterização de materiais, né, de substâncias químicas, tá? Então, o curso está montado dessa forma, né, basicamente em 3 partes, onde a gente vê nesse início, né, toda essa parte de natureza da matéria, modelos atômicos, né, até chegar e culminar ali com o átomo de hidrogênio e a mecânica quântica, ok? Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente tem que falar um pouquinho, né, é que toda matéria é formada por cargas elétricas, tá? E essas forças, né, essas cargas elétricas, basicamente, elas se manifestam, elas estão presentes através de forças, né, que são forças elétricas e magnéticas, tá? Então, a gente tem nomes aí famosos, né, como Charles Coulomb, né? A gente sabe que a unidade, né, que conta ali a carga, né, elétrica da matéria é o Coulomb, né? E dado exatamente em homenagem ao Charles Coulomb, que ali durante o século XVIII, basicamente, né, fez os seus primeiros estudos quantitativos sobre cargas elétricas, tá? E depois também Ampère, Ørsted, Michael Faraday, todos eles trabalhando muito com a parte de forças magnéticas, né? O Faraday é conhecido como um dos maiores experimentalistas que já existiu, né? Porque o Faraday tinha um conhecimento extraordinário, né, sobre características magnéticas da matéria, né, através das suas observações, e isso tudo lá no século XIX, basicamente, ok? Então, é importante que a gente fale, né, de alguns aspectos, como forças elétricas, campo elétrico, né, e campo magnético. Então, vamos começar ali pela força coulombiana. É uma força de atração, né, basicamente entre cargas opostas, né, ou de repulsão, logicamente, entre aquelas cargas que são de mesmo sinal, né, semelhantes. Então, essa força, né, ou essas forças de atração ou repulsão, elas são proporcionais ao produto das suas cargas e o inverso do quadrado da distância entre elas. E isso pode ser manifestado aqui por essa equação, onde o Fe está indicando exatamente a força elétrica, igual ao kappa. O kappa é um fator de proporcionalidade, cujo valor está aí ao lado. Q e Q', então, são essas cargas, que podem ter os sinais opostos ou não, sobre R2, então, o quadrado da distância entre essas cargas Q e Q'. Tá? Então, é sempre importante observar que dentro da estrutura da matéria, quando eu estou falando, né, de cargas, né, forças, eu tenho que tornar isso mais fácil de entender pelo lado matemático, né? Então, essas equações matemáticas que vão aparecendo, elas vão nos ajudar muito, né, em entender o que eu quero dizer com cada uma dessas expressões, tá? Então, né, um dos aspectos também importantes, né, que são gerados, logicamente, por essas forças, é o campo elétrico, né? E o que caracteriza o espaço em torno da carga elétrica Q' aí que a gente está destacando?
Então vamos observar esse primeiro aspecto. Eu tenho ali a carga Q' separada por uma distância R, né, de uma outra carga que eu conheço bem, então coloquei ali já o valor de 1 coulomb, né, esse 1C, tá? E já estou então aplicando esse valor de 1 coulomb, substituindo no valor de Q, que aparecia naquela fórmula, ok? Então ficou Fe igual a kappa Q' vezes 1 coulomb sobre R2. No entanto, né, ali a gente viu no primeiro aspecto que a força, né, a carga de 1 coulomb estava se afastando de Q', né? Nessa segundo quadro à direita, a gente pode ver que essa carga de 1 coulomb está se aproximando de Q'. Então, nesse caso, observem que a expressão matemática agora aparece com um menos na frente, né, na frente do kappa. Então, indicando exatamente essa aproximação, atração entre as duas cargas, ok? E, logicamente, pelo movimento dessas cargas ao longo do espaço, a gente tem a formação de um campo elétrico. Esse campo elétrico, né, gerado pelo movimento dessas cargas, né, ele se manifesta através de linhas que nós vemos aqui, né? Então, nós temos linhas de força que, na verdade, né, são vetores saindo ali dessa carga positiva ou se aproximando daquela carga negativa em vermelho. Então, basicamente, essas linhas de força mostram bem o campo elétrico gerado em torno dessas cargas, ok? E nós vemos logo ali abaixo as linhas de força de um campo magnético de um ímã. Então, dois polos, né, o norte e sul magnético, né, numa limalha de ferro, e a gente pode ver que esses tracinhos, essas linhas de força, são bem claras, né, e a gente consegue entender aí o que é esse campo elétrico, né? Basicamente, a união desses vetores, né, culminando nesses dois pontos que são as duas cargas, né? Que no nosso exemplo são aquelas cargas Q e Q'. Bom, uma vez visto, né, um pouco sobre força, né, elétrica, campo elétrico, é interessante também que a gente fale, né, que esse campo elétrico ele é manifestado como essa força sobre 1 coulomb. Basicamente, o que seria ali o Q' sobre R2. Para falar mais do campo elétrico, a gente precisa também falar do potencial elétrico, né? O potencial elétrico ele vai ser muito importante para entender a energia necessária do movimento dessas cargas no espaço. Então, qual é essa energia para levar a carga de um ponto a outro no espaço? Então, de acordo com o princípio da conservação de energia, que a gente está falando lá, né, conservação de energia, primeira lei da termodinâmica, ok? Quando se transporta uma carga de um ponto 1 a um ponto 2 no espaço, a gente está realizando trabalho. E esse trabalho ele está manifestado aí por um ΔV, e o V é a letra para a gente que relaciona tradicionalmente o potencial, tá? Uma energia potencial. Então, esse ΔV é o potencial V2 menos V1, ou seja, o potencial num ponto tal no espaço menos o potencial encontrado em outro ponto tal. Tá? Essa diferença me dá essa diferença, então, de potencial, tá? Que com certeza vocês já ouviram falar, né, quando a gente fala de pilha, né? Então, a diferença de potencial que a gente mede numa pilha, né, é basicamente a mesma diferença de potencial que a gente está estudando aqui, né, de um ponto de vista mais básico. Tá? Então, observem que se a gente considerar, né, uma carga positiva que se aproximando de um próton, ou seja, saindo de um ponto 1, né, e passando pelo ponto 2 que a gente vê aí desenhado, o próton está ali representado, né, pela carga positiva, né, a bolinha verde. Então, a gente está aplicando trabalho sobre essa carga Q para que ela seja deslocada no espaço. Então, ela vai sair de uma posição de repouso para um ponto onde vai existir maior repulsão, né? Que positivo com
o próton ali, né? Eles são cargas que vão se repelir, ok? Então o trabalho aí nesse caso é um trabalho maior do que 0 e o potencial em 2 tem que ser maior do que o potencial em 1, porque o potencial em 1 era nulo, né? Estava em repouso a carga. Nesse caso, a trajetória da carga Q tem direção oposta ao campo elétrico produzido pelo próton, ou seja, uma força elétrica se opõe ao movimento da partícula. Isso é interessante, porque essa mesma força elétrica vai frear o movimento daquela partícula aqui. Ok? Bom, por convenção, então, como eu falei, né, o potencial é igual a 0 para os pontos onde não há nenhum tipo de atração ou repulsão, ok? Sobre a carga Q. O que sempre ocorre quando Q se encontra numa distância infinita de qualquer outra carga, ou seja, entre aspas, né, a carga Q não está sentindo nenhuma outra carga perto dela, né? Então aquelas linhas, né, de atração ou de repulsão representando ali o campo elétrico, né, não são manifestadas, né, ela não consegue perceber esses vetores de outra carga. Então, nesse caso, como eu disse, o potencial é 0. Então, se eu estou numa distância infinita, eu posso dizer que esse V1 para o infinito, ele tende a 0, ok? Ele é igual a 0. E o V que eu estou colocando ali vai ser, na verdade, igual ao nosso trabalho, né? O V, observe que eu coloco em função de x, y e z. Né? O que é esse V, x, y, z? É o potencial elétrico, ok? Ou melhor, é a energia potencial, né? Numa coordenada cartesiana de x, y, z, ou seja, uma coordenada espacial. Assim como o campo elétrico foi definido como força por unidade de carga, a gente tinha visto lá atrás, né? F sobre 1c, a razão da energia potencial por unidade de carga é chamada então de potencial elétrico, que é aí dada pela letra φ, ok? Então φ é igual ao potencial, né? A energia potencial pela unidade de carga, ok? Bom, então se eu tenho uma carga, né, de 1 coulomb, o potencial elétrico φ, né, ele vai ser basicamente o trabalho, né, de levar essa carga unitária, né, do infinito a um ponto qualquer no espaço, ok? E o que a gente entende como potencial, por exemplo, de 1 volt, né, aquele mesmo voltagem, né, que você lê numa pilha, né, em qualquer circuito elétrico, né, ele vem, na verdade, dessa relação, né, da energia potencial, porque unidade de energia é joule, e então você tem 1 joule sobre 1 coulomb, né, energia potencial sobre carga, né, e isso nos dá a unidade de 1 volt, ok? Então, o trabalho para levar uma carga Q de um ponto a outro, ele é igual ao produto de Q, né, o produto dessa carga, pela diferença de potencial entre esses dois pontos. Olha aqui a diferença de potencial que eu estou falando, né? Então eu tenho ΔΦ, é o φ2 menos φ1, que é igual a 1 sobre Q, potencial, né? A energia potencial é V2 menos V1. E aí esse trabalho 1,2, né? O trabalho 1,2 que eu estou falando é o trabalho desse deslocamento, né, da carga no espaço entre o ponto 1 e o ponto 2, né? Basicamente é ΔΦ vezes Q. Ok? Então, a diferença de potencial vezes a carga. Um outro aspecto importante é falar sobre o campo magnético. Então, a eletrodinâmica ela estuda o movimento das cargas. Nesse caso, a lei de Coulomb não vai ser o suficiente para entender o comportamento dessas partículas. Então, só a ideia de que eu tenha a medida, né, da separação entre o quadrado da distância entre as cargas não vai ser suficiente. Eu tenho que entender o movimento dessas cargas para entender o que é o campo magnético. A força, ela pode ser tratada da seguinte forma, então eu posso dividir a força aí, né, entre a parte de força elétrica e força magnética,
ok? A força elétrica a gente já viu ali, né? Ela basicamente é um campo elétrico dado pelo E, né, vezes a carga. Então ela independe, né, basicamente ali de movimento da carga, né? E pode ser aplicado aí na eletrostática ou mesmo na eletrodinâmica. Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona, da onde que vem esse FM, né, a força magnética. Então, lógico, cargas em movimento geram campo magnético, né? A gente está falando isso basicamente desde o início, né? E esse FM, ele depende da carga, né? Depende da velocidade, né, de movimento das cargas, depende da magnitude, né? Que carga é essa, né? Eu estou falando de uma carga pequena, uma carga muito grande, né? Então, da magnitude dessa carga e da direção também do campo magnético. Então, o FM ele pode ser dado por Q vezes V, né, a velocidade, aí o B, a magnitude do campo magnético, e o seno de θ, né? Ali naquela mãozinha a gente vê basicamente esses vetores, né? A velocidade para um lado, campo magnético para o outro, a força ali em cima, como sendo seno de 90, né? Então tem ali o valor de 1 e essa expressão se reduz de uma maneira sensível, né? Então, essas unidades de campo magnético, né, do B, elas devem ser força sobre carga e velocidade. Então, eu tenho Newton por Coulomb metro por segundo, né? Como Coulomb por segundo é ampere, né, a gente pode dizer que Newton sobre ampere vezes metro. Essa unidade Newton sobre ampere vezes metro é o que a gente chama de Tesla, né? Em homenagem ao Nikola Tesla, né? Que foi um dos grandes caras aí que estudou sensivelmente toda essa parte de eletricidade e magnetismo. Tá? Então, campo magnético é dado em Tesla, ok? Bom, então a força eletromagnética que atua sobre a carga aqui, ela é dada pela expressão de Lorentz, que força é igual a carga, e vocês veem aí entre parênteses, né, o campo elétrico, né, o E, mais a velocidade, mais a parte, né, o B, que é o campo magnético. Tá? Então eu tenho todo esse conjunto, né, reunido ali para determinar essa força magnética de uma forma geral. Tá? O Lorentz ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, né, por seu trabalho exatamente sobre a influência do magnetismo em fenômenos de radiação, em 1902, né, junto com Zeeman, e foi extremamente importante, né? É interessante que depois a gente vai ver mais adiante, né, em outros vídeos, nas próximas semanas, que todos esses grandes nomes aí do início do século XX, né, eles aparecem em convenções de Solvay e a gente vai identificando vários deles ali reunidos. Tá? Então, vamos olhar um pouquinho para alguns exercícios? Então, olha só, tenho 3 exercícios aqui, né, e eu quero que vocês façam depois com calma. Né? Vamos olhar cada um deles, eu vou descrever com vocês. Então, ó, 2 cargas iguais encontram-se separadas a uma distância de 1 centímetro. Se a força de repulsão é de 10 a menos 5 newton, né, undina, qual a magnitude de carga de cada partícula? Tá? Então, basicamente, aplicação de fórmula ali do que a gente já viu. No segundo, calcula a diferença de potencial, né, o ΔΦ, entre 2 cargas separadas por uma distância r com um campo elétrico E, né, constante em seu interior. Né? Logicamente, também aí trabalhando da forma literal. E a última, né? Estime a força com que um próton proveniente de raios cósmicos chega à Terra perpendicularmente à linha do Equador, a uma velocidade de 2 vezes 10 a 7 metros por segundo. Compare essa força com a atração gravitacional sobre o próton. E aí a gente tem a massa do próton, né? É um dos dados, e a carga ali de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aí, se a gente olhar direitinho para essa resolução, a gente vai empregar a equação FM igual a QVB, que seria lá com seno de θ, mas a gente viu que
a atração, né, desse próton está perpendicular à linha do Equador, então, como eu falei antes, é o seno de 90, né, dá 1, e a equação se resume a isso, QVB. Então, nós temos ali o Q, a carga, né, em Coulomb, 1,6 vezes 10 a menos 19. A velocidade do próton, então, 2 vezes 10 a sétima metros por segundo. E a magnitude, né, do campo magnético, 1,3 vezes 10 a menos 7 Tesla. Então, o FM fica sendo igual a 4,17 vezes 10 a menos 19 newtons, ok? Newton, unidade de força, né? A força gravitacional vai ser a massa do próton vezes a aceleração da gravidade, que a gente já conhece, né? 9,8065 metros por segundo ao quadrado. E a massa do próton já foi dada também no exercício, está ali 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas, ok? Então, a força da gravidade, né, exercida sobre esse próton é de 1,64 vezes 10 a menos 26 newton. Ou seja, a força magnética, olha lá, o FM, é milhões de vezes maior do que a força gravitacional. Ela é da ordem de 10 a menos 19, enquanto a força gravitacional é da ordem de 10 a menos 26. Ok?